Bom dia, vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor comigo? Então vamos embora, vamos orar. Pai, exaltado nas alturas seja o teu nome. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede. Que dia lindo, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse sol. Obrigada pelo dom da vida. Agora eu te peço, meu Pai, ministra aos nossos corações, aos corações e mentes e ouvidos que se colocarem a assistir ou a ouvir, Senhor, esse vídeo, essa palavra, que o Senhor ministre de forma profunda, porque a glória é tua, a honra é tua, a vida que emana das Escrituras é tua. Então emana a tua vida. Nessa manhã eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra hoje é um versículo pequeno, está lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O tema da minha devocional hoje é um vaso submisso e cheio de fé. Minha é a sabedoria, diz o Senhor, e a honra e o poder e a glória para todo sempre. Suscito nações, derrubo reinos, mas meu trono será estabelecido em Sião, e a minha justiça em toda a terra. Não estou derrotado, mas fico em compasso de espera no momento presente por causa do egoísmo e obstinação do coração humano. Minha justiça e misericórdia são obstruídas pela ignorância humana e pela falta de fé até mesmo dos meus filhos. Mas não desanime, nem fique entristecido em seu coração, pois você não leu que não pude fazer muitos milagres no meio de um povo por causa da descrença e incredulidade? Isso continua acontecendo nos dias de hoje, não só em um lugar, mas em muitos lugares. Só fique atento a mim, porque posso realizar grandes coisas por meio de um único vaso submisso e cheio de fé. Deus pode realizar grandes coisas por meio de um único vaso. Lembre-se de Davi e como operei uma grande vitória para os exércitos de Israel por intermédio da coragem dele, enquanto todos os outros estavam paralisados pelo medo. Siga em frente, não nutra a ideia de recuar. Não nutra. Tenho forças-tarefas especiais e, caso seja necessário, eu as envio em teu auxílio. Não procure a companhia de muitos, pois boa parte do caminho você vai trilhar completamente sozinho, exceto da minha presença. Palavra de hoje, da devocional de hoje, muito forte. E eu quero me ater a essa parte que fala que Deus pode realizar grandes coisas, mesmo que seja por meio de um só vaso. A gente tem que parar de olhar aquilo que está ao nosso redor. A impossibilidade, a incredulidade. Mas Paty, a gente está vivendo um tempo onde os corações estão obstinados, verdade. Mas Paty, a gente está vivendo um tempo que falta fé até no meio do povo de Deus, verdade. Mas Paty, a gente está vivendo tantas afrontas, verdade. Mas Paty, o coração do homem está cada vez mais endurecido, verdade. O vale de ossos secos, sequíssimos também era uma verdade, uma realidade diante de Ezequiel. Mas se houver um vaso, apenas um único vaso submisso e cheio de fé, já é suficiente para Deus mudar a história.
No vale de ossos sequíssimos, Deus não precisou de uma multidão ou de um exército para que o vento do Espírito soprasse dos 4 cantos e levantasse aqueles ossos e formasse um grande exército. Ele precisou de um só homem, de um só vaso submisso e cheio de fé. Então, o que Deus não fará dentro dessa geração, se você for esse vaso? O que Deus não pode fazer? O que Deus fez com Israel, por meio de Davi, trazendo vitória. Trazendo vitória. Um exército inteiro amedrontado. Davi posicionado. Um vaso submisso e cheio de fé. Foi o suficiente para trazer a derrota dos filisteus. Às vezes o que falta para trazer a derrota dos seus inimigos não é grandes coisas, grandes exércitos, grandes movimentações, mas é você se tornar um vaso submisso e cheio de fé. Davi foi submisso o suficiente ao ponto de acreditar que apenas uma pedrinha derrotaria um grande gigante. Sabe por quê? Porque ele sabia, ele conhecia quem era esse Deus, ele tinha intimidade e relacionamento. Ele sabia os meios pelo qual o Senhor se movimentava, os meios pelo qual o Senhor agia. E que não era por meio de ferramentas humanas, e que não era por meio de coisas grandiosas, mas era por meio de coisas simples. Davi sabia, ele conhecia. E o versículo de hoje vai dizer: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza a esse tempo, a essa época. Quem resistirá a um tempo onde falta fé no meio até do povo de Deus, a um tempo de tamanha incredulidade, a um tempo de avanço das trevas? Quem resistirá com firmeza a esse tempo, a essa era? A palavra, ela nos responde nessa manhã. Existe um povo que vai resistir esse tempo e essa era, e que vai ser instrumento de mudar a realidade desse tempo e essa era. E esse povo é um remanescente, esse povo é um vaso submisso e cheio de fé. Esse povo, ele é diferente. Esse povo conhece o seu Deus, porque o versículo está escrito: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. E esse conhecer que diz aqui não é somente um conhecer de saber sobre, de ouvir falar ou saber quem é. Eu sei quem é Deus, mas sabe intimamente, sabe os seus meios, sabe como ele se movimenta, sabe como ele se veste, sabe como ele gosta de agir, sabe quem é esse Deus, de fato, de verdade, conhece. Esse conhecimento que diz aqui é Yadá em hebraico. Yadá em hebraico é um conhecimento profundo, intimidade, é algo muito mais aprofundado do que simplesmente saber sobre. Mas é um conhecimento de conhecer as coisas mais profundas de Deus. E o Senhor te chama a esse lugar de conhecê-lo, porque Ele quer se revelar a você intimamente. Se você não está sendo esse vaso submisso e cheio de fé, é tempo, é hora. O Senhor te chama para esse lugar de profundidade. As portas estão abertas. E o Senhor, Ele quer se revelar. Porque a palavra, ela é clara para você nessa manhã. Somente esses que vão resistir com firmeza esse tempo. Nenhuma pessoa que não tenha profundidade e intimidade com Deus vai ficar sem ser abalada esse tempo e essa época. O que vai nos tornar firmes, resistentes, inabaláveis a esse tempo e a essa época que estamos vivendo é a intimidade com Deus. Então o Senhor te chama a ser um remanescente, o Senhor te chama a ser um vaso submisso e cheio de fé. Daniel foi esse vaso e toda uma Babilônia foi tocada, foi afetada pela fé e a submissão de um só homem. E o Senhor nos chama a ser essa pessoa nessa geração, nesse tempo presente. A não ficar presa ao diagnóstico. O diagnóstico a gente já sabe.
mas a tomar o remédio por essa geração, a se colocar nesse lugar de intimidade e deixar o Senhor direcionar, a se colocar nesse lugar de ser um vaso submisso e cheio de fé. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio de Deus e que essa palavra ecoe além do que eu consegui expressar por meio do Espírito